Canal Novel e Fanfic Narradas. Teen Wolf, Nascido por Sangue. Capítulo 191. O Nojitsune, um espírito de raposa do caos e da loucura sem nenhum senso de camaradagem com amigos ou inimigos. Tudo que ele existia era para espalhar o máximo de caos e dor que pudesse antes de ser morto, exorcizado ou selado. Depois que Tristan matou seu antigo corpo, que ele gastou grande parte de sua força para reconstruir, e até mesmo fundir para forçar uma fusão, ele ficou fraco, mas ganhou algo com o esforço que fez para levantar o corpo de Ethan e Aiden. Isso será muito interessante. O que é? Perguntou Malia. Ah, nada. Eu estava pensando comigo mesmo. Boyd respondeu. Merda, está emperrado. Boyd xingou enquanto seu armário se recusava a abrir. Vai lá. Malia o empurrou casualmente e usou um pouco de sua força para abrir a porta. Pronto. Rápido e eficiente. Boyd ficou alarmado, mas acabou suspirando de alívio depois de se certificar de que Malia não tinha destruído seu armário. O quê? Ela perguntou enquanto ele continuava olhando para ela. Droga. O que eu não daria para ter uma super força genuína. É como se coisas de quadrinhos estivessem passando bem na minha frente. Boyd disse, balançando a cabeça desanimadamente enquanto fazia isso. Você acha que Tristan concordaria em me transformar em um vampiro se eu pedisse por tempo suficiente? Bonk. Ei, para que é isso? Boyd embalou sua cabeça dolorida enquanto observava Malia se afastando. Por me perguntar algo estúpido, Boyd. Ela gritou enquanto desaparecia na multidão. Não é estúpido. Ele acabou resmungando antes de voltar para organizar seus livros. Oi, olá. Oh, oi Kira. Ele se virou e viu a mais nova e complicada adição à longa linhagem de galos sobrenaturais de Beacon Hills. Você faltou à escola ontem, por quê? Embora eu ache que já possa adivinhar. Sim. Ela só conseguiu concordar sem jeito. Esmagador era uma palavra um pouco inofensiva para descrever como o dia inteiro de ontem parecia. Como você sabe, lida com isso. Lidar? Boyd perguntou confuso. Ah, acho que você quer dizer o quanto eu aceito tudo o que sei. Sim, basicamente. Ela sentiu. Boyd deu de ombros despreocupadamente enquanto caminhavam para a sala. Bem, eu simplesmente vou seguindo, mas acho que esse é o efeito de passar muito tempo com Tristan. Honestamente falando, ainda não me acostumei com a loucura que acontece ao redor deles praticamente toda semana. Você lida muito bem com isso, pelo menos na maior parte do tempo, disse uma voz atrás deles. Kira gritou assustada, muito surpresa com a forma como Tristan apareceu silenciosamente atrás deles. Você pode, por favor, não fazer isso de novo? Fazer o quê? Tristan perguntou com o rosto parecendo completamente alheio à situação de Kira. Kira olhou para Boyd enquanto apontava silenciosamente para Tristan. Ele é real? Sua expressão parecia dizer. Boyd deu de ombros novamente. Provavelmente genuinamente alheio ou está agindo dessa forma para não ter que explicar, pedir desculpas ou falar muito em geral. Eles mal haviam entrado na sala de aula quando o alarme de incêndio da escola começou a disparar, fazendo com que os alunos confusos começassem a sair do prédio da escola. O que está acontecendo agora? Alguém perguntou, mas ninguém conseguiu dar uma resposta. Felizmente, os alarmes pararam e foi anunciado que era um gatilho falso, e os alunos foram levados de volta. Bem, isso foi espontâneo. Boyd disse com irritação enquanto eles finalmente conseguiam abrir caminho através do mar de alunos de volta para a sala de aula. Depois disso, Tristan seguiu a rotina por meses. Aula, treino, aula, casa. Quando a escola terminou, Tristan notou que Kira estava relaxando perto deles e trocando algum tipo de gesto secreto com seu pai quando ela achava que ninguém estava olhando. E foi quando ele notou pela primeira vez. A primeira coisa que chamou sua atenção foi Lydia, que olhava para todos os lados com uma expressão perdida no rosto. Lydia, há algo errado? Ele perguntou, mas ela o silenciou com um dedo e continuou olhando ao redor, perplexa e aflita. Lydia, o que foi? Ele perguntou novamente, um pouco mais fortemente dessa vez, e conseguiu capturar o foco dela. Não sei. É como um alarme, e ele fica cada vez mais alto por algum motivo. Ela estava com uma mão sobre os ouvidos e estremecia de dor ao dizer isso. Todos para trás. Ele disse a eles antes de controlar sua respiração e expandir seus sentidos para cobrir todo o estacionamento. Ele não sabia o que estava procurando, mas com base na expressão de dor de Lydia, algo estava prestes a acontecer nos próximos momentos. Ele expandiu todos os seus sentidos, rapidamente captando o medo crescente de Lydia e o desconforto dos outros, e foi então que captou algo, a buzina do ônibus escolar. Seu nariz, ouvidos, olhos e sentido do sangue se expandiram em direção ao ônibus que ainda estava carregando os alunos. Merda! Ele saiu correndo em direção ao ônibus, surpreendendo os outros que logo o seguiram, cruzando o amplo estacionamento em segundos para ficar na entrada do ônibus. Todos saiam agora. Seus instintos estimularam sua compulsão para os poucos alunos na entrada que imediatamente correram para fora, incitando os outros a fazerem o mesmo enquanto ele continuava gritando e obrigando mais pessoas a saírem. Para trás. No segundo seguinte ele estava na frente de seus amigos, especificamente Boyd, Allison e Lydia, com as mãos estendidas como se quisesse cobri-los e foi quando aconteceu. Boom! O ônibus escolar explodiu com um incêndio devastador, espalhando destroços e estilhaços de metal em todas as direções. Ele usou o momento da explosão para criar uma parede de sangue atrás de si por um breve momento para proteger todos dos estilhaços voadores e dispersá-los no segundo seguinte. Vocês estão bem?
Embora ele perguntasse, seu sentido de sangue já havia escaneado-os em busca de qualquer ferimento além de alguns hematomas causados pela força da explosão que os jogou no chão. Eu acho que estamos bem. Malia estremeceu com o zumbido alto em seus ouvidos. Oh meu Deus! Ela engasgou quando finalmente olhou ao redor e viu o estado dos prédios e alguns alunos que não tinham a proteção que Tristan lhes dava. Calor e fumaça enchiam o ar e os pulmões deles, a ponto de eles terem que ir para bem longe antes que pudessem abrir os olhos sem a irritação lacrimosa da fumaça preta das chamas. Tristan, no entanto, os deixou assim que eles puderam respirar ar fresco e correu em direção aos alunos mais próximos da explosão e usou o guarda-chuva dos gritos de pânico e da fumaça espessa para usar finos fios de sangue para retirar os estilhaços que eram mais letais e fáceis de remover, e deixou pequenas quantidades de seu sangue em seus sistemas para manter sua vitalidade. Felizmente para todos os envolvidos, nenhum aluno morreu, mas alguns ficaram feridos, 2 perderam a visão e um terceiro perdeu a voz. O impressionante controle que Tristan tinha sobre seu sangue em distâncias moderadas foi o que lhe permitiu ajudar a estabilizar muitos dos alunos que estavam quase cruzando as portas da morte. Outros alunos e professores correram em direção à fumaça para ajudar os alunos feridos enquanto Tristan silenciosamente se afastava da área. Já era ruim o suficiente que ele fosse o único a alertar sobre a bomba, e isso era mais atenção do que ele jamais precisaria que fosse dada a ele em qualquer momento. Que diabos? Alison olhou incrédula para o caos que se desenrolava diante de seus olhos. Se Tristan tivesse se atrasado apenas alguns segundos para perceber o que estava acontecendo, muitos estudantes teriam morrido em questão de segundos. Aquele cara, era William Barrow? Boyd perguntou, visivelmente abalado com o cenário de sangue e fogo pintado a poucos metros deles. Não tenho ideia. Talvez a polícia não tenha visto a bomba durante a varredura quando o prenderam. Tristan respondeu em um tom uniforme. Ele se virou para a pessoa que parecia mais chocada, Lydia, e cortou levemente sua nuca para nocauteá-la. Ela estava a segundos de ter um ataque de pânico severo e pressão alta. Ele a levantou sem esforço e a manteve no banco de trás do carro junto com Boyd antes que ele e Malia entrassem e fossem embora com Alison, Kira, Stiles e Scott seguindo atrás deles. É o Nojitsune, Tristan disse enquanto dirigia. Esse provavelmente era o plano dele quando controlava William Barrow. Espere, volte. Quando o Nojitsune controlou William Barrow? Boyd perguntou assustado. A cirurgia e as moscas saindo do intestino dele? Isso é uma indicação clara. Então isso significa que ele pode estar possuindo alguém na escola, professor ou aluno. Não acho que vá fazer bem para a crescente agitação pública se ninjas fantasmas empunhando espadas começarem a aparecer e atacar todos eles em nome de verificar se estão possuídos ou não. Malia disse com um olhar sombrio no rosto. Tristan se arrependeu brevemente de ter matado o Nojitsune quando o fez. Teria sido infinitamente melhor para todos os envolvidos se ele fosse capturado e acorrentado do que deixá-lo se mover livremente trocando de corpo. Capítulo 192. Alison e Kira correram bem atrás de Tristan com Stiles e Scott atrás deles. O grupo de adolescentes superpoderosos e seus amigos ficaram bastante abalados com o que acabaram de vivenciar, mesmo que o pior tenha sido evitado em tempo hábil. Você está bem? Alison perguntou enquanto dirigia, depois de finalmente se acalmar e pensar em quão perto da morte todos eles estariam se não fosse pela intervenção oportuna de Tristan. O fato de ele ser um vampiro era exatamente o que os mantinha vivos e inteiros. Eu estou indo bem, eu acho. Kira ainda estava fora de seu loop mental. Só agora ela estava pensando sobre por que ela não foi até seu pai em vez de seguir Alison, que estava seguindo Tristan, para quem sabe onde. Em seu estado confuso, seu instinto de sobrevivência a fez seguir automaticamente o grupo bem organizado em meio ao caos e ao pânico, na esperança de maiores chances de autopreservação. Se essa é sua resposta, então você está indo muito bem. Juro, é sempre uma coisa atrás da outra com esta escola, ou com a cidade, ou com ambas. Ela acariciou o cabelo atrás das orelhas com a mão ociosa enquanto a outra dirigia o carro com graça e foco. É realmente o Nojitsune como Tristan disse? Kira perguntou depois de algum tempo, não conseguindo mais manter todos os seus pensamentos confusos para si mesma. Definitivamente. A resposta de Alison foi curta e severa, sem deixar dúvidas ou possibilidades. Como você tem tanta certeza? Kira perguntou mais uma vez, ao que Alison deu uma resposta sucinta. Você logo aprenderá que nesta parte do mundo, coincidências e conveniências são implausíveis e raras. Acontecimento improvável que você vai querer evitar se puder evitar. Simplicidade é melhor. Kira levou as palavras de Alison a sério, pois ela era a mais experiente entre as duas. Para onde eles estão levando Lydia? Alison suspirou quando começou a sentir a pulsação minúscula de uma dor de cabeça crescente. Provavelmente a casa de Tristan. A mãe de Lydia disse que internará Lydia em uma unidade especializada para reabilitá-la se ela continuar tendo episódios de colapsos mentais. Oh, isso não pode ser bom. Kira comentou preocupada. Seu telefone começou a tocar, fazendo-a gemer e bater na testa em exasperação, pois sabia quem estava ligando e por que estavam ligando. É melhor pegar isso. Seus pais se preocupando com você é a última coisa que você precisa em sua mente, especialmente quando um espírito maligno está atrás de sua vida. Kira riu do conselho de Alison e relutantemente atendeu a ligação para enfrentar as perguntas incisivas de sua mãe.
Talvez fosse porque sua mãe estava tentando ser mais complacente e compreensiva com o que a vida de Kira estava passando. Mas ela não estava sendo tão autoritária como de costume e expressou suas preocupações sobre seu bem-estar com o mínimo de palavras possível, como era normal com sua mãe, e pediu que ela voltasse para casa rapidamente. Agora eu sou a ciumenta. A Alison bufou. Só de lembrar dos problemas e das cabeçadas que teve com o pai em várias ocasiões sobre seus movimentos, ela sentiu inveja de Kira. Só um pouquinho. A dupla improvável Chris Argenter-Gengia e Derek Ali entrou na clínica veterinária de Deaton, fazendo com que o veterinário olhasse para eles com genuína, mas bem-vinda surpresa. Não fique tão surpreso. É o mais temporário possível. Derek disse ao médico agradavelmente surpreso. Não diga. Eu gosto do potencial de uma dupla tão estranha. Mas não tenho tanta certeza de que vou gostar do que traz vocês dois à minha loja ao mesmo tempo. Deaton disse enquanto os convidava para a sala interna onde ele fazia seus tratamentos nos pequenos. Então o que é tão urgente que fez vocês dois trabalharem juntos? E parece que estão perplexos. Você está certo em todos os aspectos, doutor. Vou direto ao ponto e pergunto. Presumo que você saiba o que é um Nojitsune, certo? Argenter-Gengia perguntou e Deaton assentiu. Então você sabe como matar um? E de preferência garantir que ele permaneça morto? Deaton coçou o queixo pensativo, mas acabou balançando a cabeça. Você está falando sobre uma maneira de matar um espírito do caos muito antigo. Restringir? Que eu possa oferecer minha ajuda, mas matar um é algo acima das minhas capacidades. Sinto muito, cavalheiros. O caçador e o alfa suspiraram com pesar, mas não ficaram exatamente desapontados, pois esperavam tal resposta. Sem outra opção, Argenter-Gengia foi atrás da melhor coisa que conseguiu. E como vamos contê-lo? É um tipo especial e muito raro de planta chamada Letaria vulpina. Lichen lobo. Argenter-Gengia interrompeu. Ele conhecia essa planta e suas muitas espécies, mas nenhuma que fosse eficaz em um Nojitsune. E o que torna esta tão especial? Talvez o fato de ser um Lichen que cresceu do sangue de um Nojitsune morto. Quanto às suas capacidades, ele pode suprimir completamente a influência e as habilidades de um Nojitsune a ponto de anulá-lo completamente. Exceto que é temporário, como a maioria das coisas que parecem boas demais para ser verdade. E deixe-me adivinhar. Adquiri-lo é outra jornada por si só, Derek disse depois de ouvir o que Deaton disse. Vendo o sorriso irônico no rosto de Deaton, Derek amaldiçoou que ele estava certo. Parecia bom demais para ser verdade. Você pode nos ajudar a obter esse Lichen, doutor? Chris perguntou, indo para a única opção disponível para eles no momento. Alan ficou com cara de poucos amigos diante do pedido, pois isso significaria cruzar continentes de um lado para o outro em poucos dias. Se não podemos deter o movimento dessa maldita coisa, então não há como matá-la. Sem mencionar que é um espírito de raposa do caos. Quanto mais enrolamos, mais tempo damos para que ela invente qualquer esquema diabólico que esteja tramando. Deaton não teve escolha a não ser concordar. O Nojitsune furioso era a pior coisa que alguém poderia esperar. Mais perigoso que Peter, os Kanima e Jennifer, na opinião dele. Então eu deveria me preparar para a viagem. Deaton disse antes de mostrar seus dois convidados para fora. Na casa de Tristan e Malia, Tristan colocou o corpo adormecido de Lydia no quarto extra que era parcialmente de Lori, dada a quantidade de coisas dela que havia lá. Ok, alguém pode me dizer o que diabos aconteceu lá atrás? Stiles exclamou, não conseguindo mais se segurar depois de garantir que Lydia estava bem. Algo que ninguém esperava pelo que parece. Tristan respondeu, e apesar de seu tom calmo, todos perceberam o tom sarcástico de suas palavras. O maldito ônibus escolar explodiu no estacionamento da escola e arrancou os olhos das pessoas e provavelmente aleijou algumas. Isso não é apenas algo que aconteceu. Ele inalou longas respirações de ar e deixou o resto deles na sala de estar e foi até a geladeira como se fosse o dono do lugar. Que diabos? Quem coloca latas de sangue na primeira e na última seção da geladeira? Ele perguntou espantado com a cabeça bem fundo dentro da geladeira. Um vampiro. É ele. Boyd respondeu a Stiles que fez uma pausa, murmurou algo para si mesmo antes de se afastar da geladeira. E agora? Perguntou Malia. Não podemos realmente ir e farejar uma mosca demoníaca possuída por uma raposa, sabia? Tristan não disse nada, mas se virou para Kira, que piscou interrogativamente para o motivo de ela de repente se tornar o alvo de sua atenção. Diga à sua mãe para soltar o Oni dela hoje à noite. Não sabemos as regras que se seguem quando se possui alguém. Tristan disse a ela e ela sentiu. De sua breve conversa com o Nojitsune, ele calculou que se o espírito da raposa escolhesse alvejá-lo, provavelmente iria atrás de Malia primeiro, ou talvez deixá-la para o final para prolongar sua satisfação sádica. O que significa que pode tentar possuir Boyd, Alison ou Lydia. Então, vamos ficar aqui até que seu samurai ninja fantasma termine o que quer que eles venham fazer, certo? E antes que alguém diga mais alguma coisa, posso lembrá-lo de que seu melhor amigo Stiles é um humano terrivelmente puro. Então não há como eu me proteger se as coisas derem errado e essas coisas começarem a atacar Scott e eu. A explicação de Stiles sobre a situação atual deixou bem claro que Scott estava mais ou menos sozinho quando Derek finalmente fosse embora. Você pode ficar, mas fale baixo. Kira, vamos. Preciso perguntar uma coisa para sua mãe. Tristan disse e pegou as chaves do carro e chamou Malia. Você vem junto? Acho que vou dormir para aliviar um pouco a tensão antes que a noite chegue. Ela respondeu enquanto estava na metade do caminho para o quarto. Ok, então.
Kira. Depois que Tristan e Kira foram embora, Stiles se jogou relaxadamente no sofá mais longo e pegou o controle remoto para procurar algo para assistir. O quê? Ele perguntou quando percebeu que todos estavam olhando para ele. Nada, cara. Continue. Boyd disse e foi até a cozinha para fazer algo leve para comer. Você está bem, Scott? Você tem estado muito quieto desde que chegamos. A pergunta de Stiles assustou Scott, mas ele facilmente ignorou a preocupação de Stiles. Ele simplesmente me irrita por algum motivo, disse Scott de uma forma que Stiles achou estranha e ameaçadora. Capítulo 193. Com Tristan e Kira fora, Lydia e Malia ainda dormindo. Scott era o único sobrenatural que restava na sala de estar e normalmente isso não teria sido um ponto de importância. Exceto pelo fato de que algo havia mudado no jovem lobisomem e Stiles sentiu isso, mas pensou que talvez ele simplesmente não estivesse de bom humor. Ei Scott, você tem certeza de que está bem? Você está meio pálido aí, amigo. Ele olhou para Scott, mas seu melhor amigo mais uma vez lhe deu uma resposta evasiva. Vou ver se consigo algo para comer com Boyd. Scott disse enquanto se levantava e ia direto para a cozinha. Precisa de alguma coisa? Boyd perguntou ao vê-lo. Talvez. Eu realmente não sei. Scott disse. Se importa em me preparar algo para comer? Claro, sem problemas. Boyd fez um sinal de positivo e aumentou o número de sanduíches que estava fazendo, mas então parou quando sentiu a presença de alguém, apenas para se virar e ver Scott ainda descansando na cozinha. Ok, eu mordo. Desembucha porque definitivamente tem algo em mente. Scott torceu os lábios como se estivesse debatendo se deveria ou não contar a Boyd o que estava em sua mente. No fim, ele jogou as mãos para cima e decidiu ir em frente. O que você acha do Tristan? Scott perguntou. Boyd franziu a testa diante da natureza da pergunta e do tom que ela havia dado para mais perguntas de Scott, se ele tivesse mais. Essa é uma pergunta capciosa, ou algo assim? Boyd respondeu brincando, mas a falta de um sorriso ou qualquer expressão humorística no rosto de Scott mostrou o quão séria a pergunta era. Bem, ele é meu melhor amigo. O que mais posso dizer depois disso? Ele é antissocial, odeia conversas longas, odeia fofocas extras, tem o péssimo hábito de ignorar as pessoas sem motivo algum. E o que mais posso acrescentar? Honestamente, no que me diz respeito, esses podem muito bem ser seus bons hábitos. Boyd estava fora do circuito para entender de onde Scott vinha, não importa o quanto ele pensasse sobre isso. Até onde ele sabia, Tristan não estava em desacordo com eles por muito tempo agora. Só o fato de que eles podiam sentar com eles na escola e que Tristan os deixava entrar em sua casa era prova disso. Ele te irritou sem saber, talvez? Sinto muito, mas ele faz isso o tempo todo, então eu aconselho você a não levar isso a sério. Boyd disse e voltou a juntar seus sanduíches. Ele é muito ganancioso. Tem sido desde o primeiro dia em que chegou à escola. Hein? Boyd se virou, torcendo para que seus ouvidos não estivessem funcionando bem para que ele pudesse duvidar do que acabará de ouvir. Primeiro, ele rapidamente se tornou co-capitão de lacrosse sem nunca ter jogado antes, enquanto eu lutava por uma vaga por anos. Então Allison e Lydia começaram a sair com ele a cada segundo do dia. Eu deveria ser o verdadeiro alfa, mas foi ele quem se tornou o primearca, e mesmo antes disso ele era praticamente tão forte quanto um alfa. Embora nós dois fossemos betas, ele age como se todos devessem ouvir suas palavras, como se ele fosse um babaca super inteligente. Até o novo aluno, Kira, ficou preso em seu fluxo e hoje ele salvou muitos alunos na escola. E ainda assim ele age e como se não se importasse nada. A mente de Boyd ficou completamente em branco ao ouvir as palavras de Scott, que rapidamente mudaram o tom de reclamações invejosas para vitriolo odioso, e ele não conseguia pensar em palavras para formar frases por estar tão estupefato. Que porra é essa? Foram as únicas palavras compreensíveis que Boyd conseguiu vocalizar. Scott estava perdendo o juízo? Ei Scott, vocês estão bem aí dentro? Ele ouviu Stiles gritar da sala de estar, mas ele estava atordoado demais para responder enquanto continuava olhando para Scott, que agora estava se acalmando depois de hiperventilar duramente. Agora entendo. Se ele quer agir como se não se importasse, então eu deveria simplesmente tirá-los das mãos dele para que não o incomodem mais. O resmungo de Scott foi claramente ouvido por Boyd, que deu 2 passos para trás do balcão da cozinha ao ver um brilho escuro literal nos olhos de Scott. Pessoal. Antes que ele pudesse completar seu aviso, Scott rapidamente diminuiu a distância entre eles, o que assustou Boyd a ponto de ele ter dado um soco por instinto. Mas Scott os pegou facilmente e em um movimento rápido apagou Boyd batendo sua cabeça no balcão da cozinha. Nesse exato momento, Stiles e Allison entraram na cozinha e viram o corpo de Boyd escorregando para o chão das mãos de Scott. Agarre-a, Stiles. Assim podemos tirar tudo que Tristan tem de mais caro. Um sorriso escuro visível marcou seu rosto, que contrastava perigosamente com seus olhos dourados brilhantes. Scott, sai dessa. O que deu em você? Stiles gritou para ele. A pele atual de Scott era cinza pálida, com lábios escuros e olhos fundos com veias escuras, complementados por um sorriso maníaco no rosto. Esse não é o Scott, Stiles. Ele foi possuído. Allison disse e tirou 2 adagas de suas jaquetas internas. Você leva isso para a escola? Stiles perguntou. Foco, Stiles.
Alison repreendeu e ficou entre ele e Scott, que agora o circulava da mesma forma que os animais circulavam suas presas indefesas. Scott pulou em Alison e atacou com suas garras, forçando Alison a recuar e desviar por pouco, já que o espaço da cozinha era pequeno para movimentos extenuantes. Eles recuaram lentamente para a sala de estar, onde Scott imediatamente atacou Alison, que se esquivou suavemente de suas duas mãos e deu um chute em seu estômago que o forçou a cambalear para trás. Alison não tinha medo de um lobisomem beta, muito menos de um que estivesse em frenesi, mas esse foi um pequeno erro de cálculo dela. Scott não estava em frenesi, mas estava sob possessão, o que significa que os padrões comportamentais saíram pela janela e entrou a experiência. Quando ela cortou suas adagas, o que ela não esperava era que Scott abriria mão de sua proteção e deixaria que ela perfurasse seu pulso, o que a colocou ao alcance dele para agarrá-la pelo pescoço, levantá-la do chão e jogá-la contra a parede com força suficiente para derrubá-la. Paulada. Scott caiu de joelhos quando Stiles bateu em sua cabeça com um pilão que ele encontrou na cozinha, mas infelizmente isso não foi o suficiente para deixar o possuído Scott inconsciente. Seu maldito traidor. Scott atacou com raiva e deu um tapa tão forte em Stiles que ele voou da sala de estar para a mesa de jantar, nocauteado sem esforço e com a cabeça sangrando para mostrar isso. Scott caminhou até Alison e passou uma de suas garras em suas bochechas com força suficiente para arrancar um longo fio de sangue. Que gostoso, mas infelizmente para você não posso permitir que esse usurpador continue vivendo tão despreocupado. Você pode se consolar com o fato de que a dor da perda fará com que ele a aprecie mais do que ele, ou pelo menos as memórias o farão. A mão dele estava erguida no ar, com 5 dedos em forma de garras abertos para rasgar linhas irregulares na garganta dela. Eu pensaria 2 vezes antes de mexer mais dedos se eu fosse você. Uma voz veio de trás dele e o assustou tanto que imediatamente despertou seus instintos de fuga. Ele tentou pular para longe, mas não conseguiu, pois percebeu que Malia estava segurando sua mão estendida enquanto o encarava friamente. Você contraiu os dedos. Malia murmurou suavemente em um estado de falsa calma. Estrondo. 2 simples torções do pulso dela fizeram o pulso de Scott girar em direções estranhas, com os ossos dele se projetando. Muito lentamente seus olhos se iluminaram em um azul celeste antes de se transformarem em um vermelho furioso, aterrorizando Scott, que estava sendo encarado diretamente por eles. Ela agarrou a boca dele para evitar que seus gritos ecoassem e lentamente o levantou do chão, sem tirar os olhos dele por um momento sequer. Foi muito perturbador para Scott, que estava acostumado com seus temperamentos esporádicos e acessos de raiva. Vê-la tão calma em uma situação que certamente a teria levado ao limite de sua sanidade, pelo menos pelo que a mente influenciada de Scott sabia sobre ela. Boyd e Alison. Vocês realmente queriam matá-los, não é? Ela perguntou suavemente, a calma em sua voz nunca vacilando. Eu vou fazer você desejar estar morto, possuído ou não. Dizendo isso, Malia lentamente levantou a outra mão para Scott ver claramente o que ela estava prestes a fazer com ele. Suas garras pretas saíram lentamente, mais longas que as garras beta amarronzadas de Scott, e sob os olhos suplicantes de Scott. Ela lentamente e metodicamente cravou suas garras em seu estômago. Ela podia sentir as entranhas dele ao redor de suas garras, e um simples movimento de seus dedos lacerava qualquer membrana, tecido ou intestino que estivesse ao redor delas. Tudo o que se ouvia na sala eram os gritos abafados e soluços de Scott enquanto Malia lentamente torcia os dedos dentro do estômago dele, causando uma dor ainda mais lancinante. Ela só parou quando sua camisa e mão estavam ensanguentadas, o que aconteceu minutos depois de Scott desmaiar devido à tortura infernal. Ele pode ter recuperado sua mente na metade da tortura ou bem no começo quando ela quebrou seus pulsos, mas ela não se importou. Foi o último fio de sanidade nela, dizendo que ela sabia que ele estava possuído e sua mente estava sendo mexida, que a fez parar em 14 ocasiões diferentes onde ela quis cortar sua garganta. Capítulo 194. Quando Lydia desceu depois de acordar devido aos barulhos altos e gritos. Seus gritos ao ver Scott deitado em sua própria poça de sangue no meio da sala de estar acordaram todos. Alison e Boyd abriram os olhos grogues, segurando a cabeça com dor, olhando ao redor confusos antes que tudo começasse a fazer efeito lentamente. Lydia, Malia. Ambos gritaram e pularam, apenas para olhar confusos quando viram Lydia apontando silenciosamente para Scott, gravemente mutilado. O que Boyd gaguejou. Malia. Alison rapidamente a pegou e tentou correr para ver como ela estava quando a própria pessoa com quem ela estava preocupada desceu com uma toalha enrolada no cabelo, claramente saindo do chuveiro. Ótimo, vocês estão todos acordados. Ela disse e casualmente entrou na cozinha, torcendo o nariz ao ver o sangue e o armário destruído. Mas não disse nada e pegou um dos sanduíches cuidadosamente colocados ali. Precisa de mais bacon. É isso. Tempo limite para você. Boyd deu um passo à frente e pegou o sanduíche das mãos dela e puxou o prato para si. Malia olhou para ele com uma sugestão de carranca no rosto. Eu quero um sanduíche. Cê certo. Ele se atrapalhou e devolveu o sanduíche a ela. Algo no jeito como ela olhou para ele o assustou. Malia, tem um adolescente meio morto na sua sala de estar. Alison disse preocupada. Deveria ter havido um adolescente morto em vez disso, disse Malia distraidamente. Arg, por que me sinto como se alguém tivesse me jogado contra uma parede de tijolos? Eles ouviram Stiles resmungar na sala de estar. Scott, gente, simplesmente ótimo.
Malia resmungou, mas mesmo assim pegou mais 2 sanduíches. Não se preocupem, ele não está morto. Infelizmente. Todos ouviram a última parte, mas fingiram que não. Ele está, ainda possuído? Stiles perguntou, se afastando um pouco de Scott. Uau, isso é muito sangue. Eu acho que ele é bom. Quero dizer, na sexta vez eu acho que ele é bom. Ela sentiu para si mesma. Stiles estava fora de si tentando tirar o sangue das mãos enquanto Lydia parecia confusa com tudo o que estava acontecendo e sentou-se silenciosamente na sala de jantar. A escola, ela disse num sussurro, mas Allison e Malia ouviram perfeitamente. A escola, ela repetiu alto dessa vez, interrompendo o movimento de todos que estavam na sala. O que aconteceu? Suspiro. Boyd olhou para Allison, que então olhou para Malia, que deu de ombros. Um ônibus escolar explodiu. Felizmente ninguém morreu, mas alguns ficaram mutilados. Lida bufou com a ação de Malia de tentar, mas não conseguir, encontrar uma palavra mansa para descrever a cena sangrenta. Eles esperavam que ela tivesse outro colapso, mas ela apenas fungou e abaixou a cabeça. Essas coisas têm acontecido tanto ultimamente que suas reações genuínas estavam se transformando em uma exclamação maçante. E o peludo meio morto? Ela apontou preguiçosamente para Scott de sua posição de cabeça baixa. O Nojitsune parece tê-lo possuído, influenciando-o a nos matar por alguns sentimentos reprimidos de ciúmes de Tristan. Boyd respondeu dessa vez e aproveitou a chance para revelar o que Scott havia lhe dito na cozinha. O que? Malia gritou indignada com o olhar que Lydia lhe deu em relação ao estado de Scott, que era basicamente perguntar se ela tinha que ir tão longe quando sabia que o garoto estava possuído. Stiles respondeu com sua insatisfação sobre o quão longe Malia foi e o quão profundamente ela o feriu, quando ela poderia facilmente tê-lo reprimido quando a porta se abriu e Tristan entrou. Ele franziu a testa ao ver a cena em que chegou, caminhando lentamente enquanto observava as peculiaridades da sala, enquanto todos ficavam em silêncio esperando sua reação. Diferentemente do que eles esperavam que fossem suas primeiras palavras, o foco de Tristan estava totalmente em outra coisa. Virando-se para Malia com uma carranca ainda no rosto, ele apontou para a poça de sangue no meio da sala. Você teve que manchar os móveis também? Você sabe o quão difícil será se livrar de tudo isso? Ele resmungou insatisfeito com o rosto de coruja piscando de Malia. E o cheiro de sangue já está se infiltrando no chão e na mobília. Um fio de sangue preso aos seus dedos escorregou até a poça de sangue no chão e misturou um pouco do sangue de Tristan, permitindo que ele reunisse todos eles, exceto aqueles já coagulados e secos, em uma bola. Então, qual foi o acordo dele? É de certa forma preocupante o quão indiferente é toda a sua reação. Stiles comentou vagamente, mas não obteve resposta. Achamos que a possessão não é diretamente pular corpos, mas sim estender sua influência e ampliar emoções negativas ou desejos obscuros. Boyd complementou, explicando suas observações e sua curta conversa com Scott antes de nocauteá-los rapidamente. Certo, porque é mais fácil manipular uma pessoa irracional, tornando-a calorosamente suscetível a sugestões. Tristan assentiu. Estava mais de acordo com o que ele pensava do que com qualquer coisa extrema que ele temia. Scott já estava se recuperando lenta, mas visivelmente depois que Tristan injetou um pouco de seu sangue em seu corpo. E agora ele e Boyd estavam tentando limpar as manchas de sangue restantes com sabão, bicarbonato de sódio e trapos. Já está escurecendo. Eles chegarão em breve. Tristan disse depois que eles conseguiram tirar a última mancha de sangue. Só para esclarecer, são só vocês ou os humanos também estão incluídos? Perguntou Stiles. Provavelmente só nós. O maxilar de Tristan se apertou diante do quão extremamente desconfortável ele estava com a coisa toda. Zico havia dito que o processo poderia deixá-lo imóvel por alguns segundos a 1 minuto. Era muito tempo para algo dar errado. Não era como se ele pudesse simplesmente recusar, especialmente quando sua teoria sobre a possibilidade de um deles estar possuído se tornou realidade minutos depois que ele saiu. No momento em que o sol se pôs, todos ficaram atrás de Tristan e Malia enquanto 3 Onis emergiam das sombras. Deixe-me ir primeiro. Assim você pode reagir de acordo se algo der errado. Malia o segurou e deu um passo confiante em direção aos Onis. Ela parou a apenas um braço deles, com as mãos caídas inofensivamente para o lado. Bem, continuem com isso. Ela estalou iradamente para os ninjas imóveis, promovendo um dos Onis a se aproximar e estender as mãos para o lado de sua cabeça, especificamente suas orelhas, e olhou fixamente para ela com seus brilhantes olhos verde-dourados. Malia se contraiu e lentamente ficou atordoada sob seu olhar e o foco de Tristan. Todos os seus sentidos lhe disseram que Malia estava lentamente ficando relaxada, hipnotizada até. Quando finalmente removeu as mãos, Malia caiu de costas nos braços de Tristan, que a examinou mais profundamente, mas não conseguiu encontrar nada de errado com ela. Ela está bem? Até onde eu sei, não há nada de errado com ela. Sua resposta acalmou fortemente a preocupada Allison. Ele colocou Malia de lado e levou Scott desmaiado para o Onis, dando tempo para Malia acordar antes que fosse sua vez. Seguindo o mesmo procedimento, ele tocou atrás das orelhas e olhou para Scott por mais tempo do que para Malia, mas o marcou como limpo depois de um olhar extra de autoanálise. Não se preocupe, Lydia. São apenas alguns espectros demoníacos mascarados. Nada sério. Lydia sussurrou para si mesma enquanto dava um passo à frente enquanto Tristan deitava Scott. Até então nada havia dado errado e foi com essa veia que Tristan finalmente interveio.
O estranho quando ele fez isso foi que todos os Onis continuaram olhando para ele, todos os olhos brilhando suavemente enquanto permaneciam imóveis, encarando-o. Então é assim que se sente ser um tabu. E aqui estava eu pensando que o mundo sobrenatural estava fazendo um trabalho melhor em não ser estereotipado. Mas então, novamente, Argenter Gengen, e de repente eu posso ver o porquê. Como eles estavam sob o controle de Nozico, e como ela não estava interessada na cabeça de um vampiro. Tristan não estava muito preocupado com a possibilidade de uma briga nos separar. Dois deles chegaram ao lado de Tristan e cada um segurou um lado de sua cabeça antes de encará-lo com 3 pares de olhos verde-dourados. Parecia que um choque percorreu todo o seu corpo e nocauteou cada terminação nervosa do seu corpo. Seus olhos nem estavam focados. Quando ele finalmente acordou, a cena abençoada de sua sala de estar inteira era como uma pílula de alívio. Quanto tempo fiquei fora? Mal 1 minuto. Até agora tudo estava indo bem e com isso em mente, Tristan se virou para Scott, que finalmente estava acordado. Tem algo para nos contar? Ele observou Scott se mexer desconfortavelmente em seu assento, inalando o cheiro fortemente azedo de arrependimento e constrangimento. Eu não sei o que é. Algo estranho simplesmente aconteceu comigo e eu fiquei tão... com ciúmes e raiva? Malia interrompeu, fazendo-o agarrar a cabeça com vergonha. Sim. Tristan encarou Scott por um segundo muito longo, mas acabou não dizendo nada e apenas apontou para a porta. Bem, o dia já acabou e temos um espírito maligno para encontrar então. Tão educadamente quanto pôde, todos se importam em sair? Capítulo 195. Quer conversar sobre isso? Stiles e Scott estavam sentados na cama dele no quarto, mas o último tinha os travesseiros cobrindo o rosto. Scott resmungou um não, uma resposta que fez Stiles encará-lo com firmeza. Ele arrancou os travesseiros do rosto de Scott e começou a puxá-lo para fora da cama e em direção ao banheiro. Stiles, pare! A voz de Scott soou extremamente frustrada, mas Stiles não deu atenção e apenas o empurrou para o banheiro. Sério, não entendo por que você está tão deprimido. Você estava possuído, então não acho que alguém realmente o culpe. Scott olhou para ele sem expressão e apenas murmurou uma palavra. Malia. Stiles olhou 2 vezes e riu timidamente. Ela te deixou meio morto, mas meio morto, não completamente morto, certo? Era para ser uma piada, mas Scott não conseguiu ver o humor nisso porque parecia muito com uma verdade sombria, o que provavelmente era. Mas ainda assim não foi isso. Deixe-me em paz por um momento, Stiles. Por favor? Stiles olhou para Scott e zombou ironicamente, sabendo que realmente estava incomodando Scott desde o começo. Você não é o único com inveja de Tristan Reis, Scott. O time inteiro tem inveja dele. Caramba, até o treinador também. Ambos estavam sentados no chão do banheiro, um envergonhado e o outro com uma descrença cômica. Ok, e daí se você tem uma queda pela Alison? Metade dos caras do time de lacrosse e natação tem. A outra metade tentou chamá-la para sair, mas não adiantou. Mas você já sabe disso, não é? Scott suspirou cansado e sentou-se contra a parede. Ambos ficaram em silêncio por alguns minutos antes de Scott finalmente decidir falar. Ela tem uma queda pelo Tristan. A cara cômica e sem palavras de Stiles fez Scott rir. E tenho quase certeza de que ele sabe. Não tem como ele não saber. Scott observou o rosto de Stiles passar de uma expressão muda e bem-humorada para um rosto contorcido de preocupação e horror. Stiles, o que foi? Scott perguntou alarmado enquanto o coração de Stiles batia com preocupação genuína. Malia, Scott. Malia. O que você acha que ela fará com Alison se descobrir? Ou pior, se Alison realmente confessar para Tristan? Scott pulou de susto com o grito de pânico de Stiles. Ele queria dizer que ela não faria isso, já que ela e Alison eram praticamente melhores amigas, mas segurou a língua como um lembrete de sua própria situação recente. Malia não faria isso, certo? Certo. Do outro lado da cidade, Tristan e Malia estavam na casa de Alison para consultar o pai dela sobre se ele sabia como matar o Nojitsune. E o que te faz ter tanta certeza de que é você quem ele realmente quer, e não Kira? Chris perguntou enquanto esfregava lentamente as têmporas. Talvez o fato de eu ter decapitado o corpo que ele ressuscitou gastando a maior parte do seu poder? Não sei, me diga você. Eles tinham vindo sem avisar e a mãe de Alison foi quem os recebeu na porta com um olhar muito gelado. Ao contrário do marido e da filha, Vitória não estava exatamente convencida dessa trégua que sua família tinha com algumas das matilhas de lobisomens em Beacon Hills. Mas mesmo com sua insatisfação, ela não era muito forte a favor ou contra, escolhendo assistir em vez de interferir diretamente. Ou talvez você queira considerar o fato de que ele não gosta exatamente de vampiros, assim como todo mundo. Certo. Chris assentiu. Eles eram os únicos na garagem, já que Malia e Alison estavam ajudando sua esposa com o café da manhã. Chris se perguntou brevemente como isso estava indo, mas balançou a cabeça depois de perceber que não estava tão curioso. E você sabe que eu sei por quê. Derek me contou antes de sair da cidade. Tristan respondeu facilmente. Chris não fez nenhum comentário sobre Derek ter fugido da cidade ontem à noite porque ele sabia. Não havia mais nada que Derek pudesse fazer para ajudá-lo, então o Alpha rapidamente se despediu dele e até nunca mais antes de reservar seu voo há muito atrasado. Bem, eu posso ter uma pista, mas obtê-la é meio extenuante. Chris finalmente cedeu. Havia muito pouco que ele pudesse fazer sozinho naquele momento e sua única graça salvadora era que o prospecto de ajuda na forma de Tristan era um jovem muito capaz e maduro.
Tristan se inclinou para frente segurando levemente uma garrafa de cerveja entre os dedos. E o que é exatamente? Durante minha juventude, me deparei com os Onis durante uma troca com a Yakuza e foi quando consegui quebrar uma de suas máscaras. E foi por isso que pensei que eles estavam de volta para me pegar. Chris começou, mas Tristan imediatamente levantou um dedo para cortá-lo rudemente, um péssimo hábito dele. Você já contou a história antes. Tristan comentou claramente. Chris resmungou em irritação vívida. Sim, mas eu já mencionei porque eles vieram em primeiro lugar. Os dois se encararam sem expressão, fazendo Tristan piscar em confusão. Isso foi uma retórica, certo? Chris, cansado, deu um gole em sua garrafa e olhou curiosamente para Tristan. É assim que você normalmente conversa com outras pessoas? Tristan deu de ombros mais ou menos, mas Chris aceitou e seguiu em frente. Quero perguntar a ele por que os Onis vieram até eles e se realmente foi por causa de um Nojitsune, se há outras maneiras de matá-lo. O que se seguiu foi um suspiro cansado enquanto Chris se reclinava preguiçosamente em uma cadeira de madeira. O problema aqui é que, sendo Yakuza, ele é muito cauteloso sobre quem ele conhece e aqueles com quem ele tem negócios. Só isso? Tristan questionou confuso. Eu não entendo. Se for só para questionar, então deixe-me fazer isso. Eu posso ser muito persuasivo às vezes. Tristan disse enquanto se levantava. Contanto que não seja matá-lo cegamente, e eles não tenham dois alfas realmente fortes do lado deles, então deixe-me cuidar disso. Chris queria dizer algo, mas se conteve em quão eficiente seria ter Tristan com ele. A única coisa que o fez hesitar um pouco foi sua aversão natural a colocar adolescentes em fogo cruzado. Então vamos. Ele se levantou e ambos saíram sem contar a ninguém. Eu estava tentando garantir uma troca de armas antigas com ele, mas isso não importa mais. Eles dirigiram até os limites da cidade, onde Chris sabia que era um ponto de encontro de alguns dos membros de alto escalão da Yakuza. Você disse que era muito bom, certo? Que tal persuadi-los a lhe dizer onde está um Sr. Katashi? Tristan entrou calmamente no bar sofisticado e soube, à primeira vista, que se tratava de um estabelecimento exclusivo, pelo olhar que recebeu na recepção. Eu nunca estive aqui. Ela assentiu silenciosamente para as palavras dele e o deixou passar para o salão principal. Perfeito. Ver as luzes fracas no bar o fez sorrir, pois isso tornava seu trabalho muito mais fácil. Usando sua velocidade, ele se esgueirou pelas partes mais escuras do bar e foi até a seção VIP. Quem é? A entrada de Tristan fez com que os habitantes da sala olhassem com raiva para o subordinado idiota que ousou interrompê-lo sem aviso prévio. Ao ver o rosto estrangeiro, a primeira coisa que fizeram foi sacar suas armas para Tristan. Quem é você? Tristan o silenciou, uma ação que fez o pânico crescer enquanto os membros da Yakuza lentamente começaram a fechar a boca, um por um, até que toda a sala ficou em silêncio. Você. Ele apontou para um homem que parecia ter uma patente mais alta, já que ele permaneceu sentado quando todos sacaram suas armas. Onde está Katashi? Chris esperou perto do carro enquanto batia os pés ansiosamente, mantendo o ouvido atento a qualquer tiro que pudesse ouvir do bar, mas ele nunca veio. Em vez disso foi Tristan quem saiu calmamente apenas 2 minutos depois que ele entrou. Bem, ele não está em seu complexo e isso é porque ele está se encontrando com alguns parceiros de negócios chefes de família. Chris assentiu sem deixar vestígios de sua ansiedade anterior de ser visto. Seguindo as instruções de Tristan, Chris dirigiu até uma mansão bastante luxuosa onde Katashi e seus parceiros de negócios estavam, o que era evidente pelo número de guardas em patrulha. Vamos esperar até que eles saiam, a menos que você queira invadir e enfrentar um batalhão de seguranças letalmente armados. Era para ser uma declaração sarcástica, mas Tristan levou ao pé da letra. Isso é fácil bastante. Tristan comentou. Não era para ser um ato de ostentação da parte dele, mas foi tudo que soou para Chris. Tristan saiu do carro e em 2 movimentos rápidos pulou a cerca e chegou até o local onde os alarmes de intrusão dispararam e a segurança correu para encontrá-lo. Eu só quero falar com o Sr. Katashi. Abaixe-se agora. Eu só. Bang, bang, bang. Talvez seu método de entrada tenha parecido ameaçador. Tristan não conseguiu deixar de pensar enquanto 6 homens armados caíam paralisados. Capítulo 196. Tudo que os guardas viram foram borrões antes que seus companheiros começassem a cair um por um. Algumas de suas armas foram cortadas completamente e o fato de que eles não conseguiam nem seguir os movimentos dos intrusos destacava claramente o perigo que eles representavam. Protejam os chefes. Quase imediatamente, todas as vozes gritando começaram a diminuir uma a uma. Olhando para trás, eu posso ter sido muito precipitado. Tristan murmurou enquanto fazia um trabalho leve com os seguranças, paralisando-os e obrigando-os. Ele não fez uso de seu sangue, pois sabia que isso atrairia muita atenção desnecessária para ele. Um sobrenatural controlador de sangue era extravagante demais para qualquer um ignorar. Em vez de usar as portas, ele pulou para o 2º andar e entrou por uma janela, pois sentiu que estava mais perto. Algumas voltas e ele se deparou com uma porta enorme no final de um corredor guardada por alguns homens, lobisomens. Já chega! Quem é você e por que está nos atacando? Um homem fortemente musculoso com uma voz grossa interrogou enquanto caminhava em direção a eles. Só quero fazer algumas perguntas ao Sr. Katashi. Não se preocupe, não vou machucá-lo de forma alguma. Os homens, 7 no total, esticaram as garras e mostraram as presas para Tristan enquanto ele continuava caminhando em direção a eles. Ele sabia que sua intrusão era arrogante, e foi por isso que ele fez questão de não matar ninguém.
Mas o ato de um bando de betas mostrando suas presas ameaçadoramente para ele abalou seus instintos predatórios de confrontá-los e mostrar quem era superior. Felizmente ele conseguiu segurar isso. Pelo menos até. Você não é um alfa, mas mesmo se fosse, nenhum alfa conseguiria passar por nós sozinho. O que estava na vanguarda havia dito. Tristan teve que se lembrar de que mesmo assim, ele ainda era o arrogante por sua intrusão descarada. Se você não parar agora mesmo, eu vou. Surra. Você não fará nada. Tristan foi encontrado de repente agarrando o lobisomem pelo pescoço e o levantando. Seus olhos brilhando vermelhos por um breve momento disseram ao lobo tudo o que ele precisava saber, exceto que em algum lugar no fundo de sua mente ele pensou que esta poderia ser uma oportunidade de evoluir ainda mais. Me mate, ó. Ele gorgolejou, forçando os outros a atacar Tristan com ferocidade bestial. Esses eram betas extremamente fortes, quase tão fortes quanto Malia quando ela ainda era uma beta completa, exceto que isso não importava para Tristan. Ele jogou o homem em suas mãos para o outro lado do corredor e se abaixou sob um conjunto de garras. Craque. Batida. Craque. No momento em que suas mãos encontravam qualquer membro que o golpeasse, elas eram imediatamente quebradas, enquanto aquelas que suas garras encontravam eram simultaneamente paralisadas. Ele abriu a porta apenas para ser recebido pelo som de um pelotão de fuzilamento apontado para ele. Uma rápida esquiva e uma explosão de velocidade o fizeram atravessar a sala e subjugar o velho asiático que ele imediatamente identificou como Sr. Katashi antes que qualquer um deles pudesse reagir rapidamente. Abaixe a arma e fique quieto. Katashi olhou chocado enquanto todos obedeciam às palavras de Tristan como marionetes com um desafio sem sentido em seus ouvidos. Akuma diabo. Katashi sussurrou com medo enquanto olhava por cima dos ombros para Tristan. Vatasia Akuma de Arimaziene. Eu não sou um demônio, Tristan respondeu, chocando ainda mais Katashi, que nunca esperou que ele entendesse ou falasse japonês. Responda às perguntas dele. Tristan apontou para a porta onde Chris estava parado com sua arma na mão e olhando exasperadamente para Tristan. Você, Katashi disse enquanto era atingido por uma sensação de déjà vu ao ver a postura de Chris e a arma que ele segurava. Desculpe pela intrusão agressiva, mas estamos sem tempo e também sem opções. Chris se desculpou. Katashi apenas bufou sem se importar com o pedido de desculpas, mas querendo saber por que eles tinham atacado aquele lugar por ele. Quer você acredite ou não, tudo isso é porque queríamos lhe fazer apenas uma pergunta. Só um. Katashi repetiu com suspeita gritante em seu rosto enquanto ele observava o dano que eles tinham causado. Deve haver alguma pergunta. Com a ferocidade com que eles entraram, Katashi tinha poucas dúvidas de que eles aceitariam um não como resposta. Então ele decidiu responder a qualquer pergunta que eles tivessem, desde que isso não atingisse sua honra. O Nojitsune, como matá-lo? Choque e compreensão séria apareceram no rosto de Katashi quando ele ouviu a pergunta de Chris. O Oni é a única maneira de matá-lo? Bom, isso foi um fracasso. Chris disse enquanto os levava de volta. Acho que podemos deixar isso para o Oni então. Tristan classificou. Isso se soubermos qual corpo ele está habitando atualmente. Nozico disse que ele não pode sobreviver sem um corpo hospedeiro, mas não temos ideia de quem ele possa ser. Na casa de Alison e Malia estavam aconchegadas na cama dela assistindo a um filme no laptop dela enquanto compartilhavam um par de fones de ouvido. Malia estava entretida no filme que estavam assistindo, então não percebeu quando um carro saiu da garagem. Oi, Malia. Malia respondeu distraidamente ao chamado de Alison, pois estava totalmente focada no filme. Eu só estava pensando. Como é viver com Tristan? Ela perguntou timidamente. Isso é muito específico. Malia bateu os lábios e fez uma expressão pensativa. Uma palavra seria preguiça, mas não acho que isso explique. Diversão? Não. Paz? Não exatamente. Realizador. Milímetro, isso soa bem. Sim, você pode dizer que é realizável. Ela olhou para Alison e sorriu. Finalmente pensando em arrumar um namorado? Alison bufou. É claro, sua garota gananciosa. Malia olhou para ela surpresa. E o que você quer dizer com isso? Alison revirou os olhos para sua amiga confusa. Narcisista demais? Você pegou a melhor amostra e nos deixou escolher entre o restante. Malia sentou-se e olhou para Alison com o menor indício de um brilho nos olhos e balançou o dedo na frente dele. Primeiro de tudo, Tristan não é uma amostra, pois isso significaria que eu tinha outras opções para escolher. Eu não tenho. Ok? E segundo, sobras. Sério, Alison, isso parece algo que eu diria em um ataque, não você. Eles voltaram a assistir ao filme depois disso, mas parecia que Alison ainda queria perguntar algo, pois ela continuou mordendo os lábios até que Malia não conseguiu mais ignorá-la. Bem, o que é? Alison deu de ombros. Nada demais. Só estou pensando, é tudo. Malia olhou feio para ela e fechou o laptop com um pouco mais de força do que o pretendido. Ei, cuidado com isso. Alison, eu te amo, mas você está me irritando lentamente agora. Simplesmente desembucha, tá? Ela disse meio gritando. Alison freneticamente agitou as mãos na frente dela em sinal de rendição. Tudo bem, tudo bem. Nossa. Ela examinou a expressão de Malia e, vendo que ela não estava prestes a surtar, suspirou aliviada. Como eu disse, estou apenas curioso, mas e se, estritamente hipotético e se em algum momento Tristan começar a ter sentimentos por outra pessoa? O que você faria? Alison engoliu em seco ao ver claramente como o olhar nos olhos de Malia mudou.
Só agora que ela estava olhando diretamente para ele é que ela percebeu que os olhos de Malia eram quase como os de um animal, pois a pupila preta era menor do que o normal com íris mais brilhantes ao redor. Depende. Malia simplesmente respondeu, mas com sua expressão facial esticada e tensa. Em quê? Alison perguntou suavemente. Ela sabia muito bem que estava em suspense com cada pergunta que fazia. Quem é? Malia não lhe deu a chance de perguntar o porquê e logo continuou. Se for alguém do parque como Tierney, então eu vou quebrar todos os ossos do corpo dela, mesmo que eu tenha que lutar com a vovó para fazer isso. Ela então respirou fundo e continuou. Se for Lydia ou outra pessoa da escola, então eu simplesmente os matarei. Tão fácil quanto isso. Mesmo que não dissessem, eles sabiam que havia uma certa tensão crescente na sala, como se ambos soubessem de algo drástico, mas deliberadamente não estivessem apontando. Alison engoliu em seco, suas mãos tremiam levemente enquanto suas costas lentamente ficavam encharcadas de suor. A tensão era tão palpável que criou a ilusão de que Alison sentia que estava ficando mais difícil respirar, porque era exatamente isso que a atual Malia a assustava. Ela tentou sorrir, mas duvidou que parecesse tão completo quanto seu sorriso normal. Sério? Um pouco extremo demais, não? Você me diz. Malia deu de ombros. Ok, puramente hipotético porque eu não quero que você corte minha cabeça tão cedo, mas e se fosse eu? Nenhum pensamento de drama algum, mas e se fosse eu em algum futuro alternativo que estivesse compartilhando a afeição de Tristan por você? Você realmente mataria seu melhor amigo? Ela fez beicinho fofo e franziu os lábios em falsa mágoa. Malia finalmente riu, uma risada genuína, e balançou a cabeça antes de abrir o laptop para continuar seu filme. Ela não conseguia acreditar que isso era realmente algo que Alison a fez pausar seu filme para perguntar. Alison sorriu e apenas abraçou Malia enquanto ambas voltavam para o filme descontraidamente. Eles terminaram o filme de bom humor e Alison foi até seu guarda-roupa para escolher o que vestiria naquele dia, quando... Se fosse você, Alison, eu não te mataria, ou pelo menos não tão rápido. Eu incapacitaria suas pernas e braços permanentemente, e você assistiria enquanto eu faço tudo ao meu alcance para acabar com sua família. Então, e somente depois disso, eu lentamente rasgarei sua carne, saboreando cada parte que eu corto enquanto me banqueteio com ela. Capítulo 197. Para algo que está vivo há mais de 1000 anos, especialmente quando seu nascimento foi uma culminação de emoções negativas espalhadas por seres vivos, havia pouco que o Nojitsune não tivesse visto ou sentido, por assim dizer. E com 1000 maneiras de extrair qualquer gama de emoções que quisesse de suas vítimas, ele tinha que admitir que lidar com um vampiro era um esforço muito irritante. Especialmente, e mais especialmente, um Bloodborne. Pelo menos não era um Nosferatu, senão teria interrompido o jogo naquele exato momento. Ele tinha que ter muito cuidado para não se mover muito perto do garoto, pois o sentido de sangue do vampiro podia ser muito irritante. Ninguém tinha realmente ideia de quão próximo o sangue estava da alma, e não era como se o próprio garoto fosse medíocre. Havia um limite para quanto poder ele poderia canalizar em um recipiente fraco e também inversamente. Quanta energia ele precisaria gastar para possuir um corpo forte. Exceto que nada disso importaria se pudesse obter energia negativa suficiente do vampiro. Oh, isso sim seria cintilante. Mas ele conhecia seu tipo, o quão obcecados eles eram com seu sangue, e era isso que ele buscava. O pensamento era tão amoroso que ele mal continha sua excitação ao imaginar como seria o rosto de Tristan quando bebesse de seu sangue tão precioso. Mesmo com a natureza letal de Tristan, o Nojitsune não era nada menos que ousado. Na casa de Kira, Tristan estava conversando com a mãe de Kira, Nozico, para a consternação de Kira. Como você pensaria que um adolescente normal ou anormal tanto faz visitaria sua casa para ficar com você e não para ter uma conversa de horas com sua mãe? O rosto de Kira era algo digno de se ver, o que divertiu seu pai, Ken, que foi o único que realmente prestou atenção à frustração de Kira. Por causa do bombardeio na escola, a escola foi fechada por alguns dias, semanas. Foi tão sério que levou o FBI até Beacon Hills. Então, no caso de pegá-lo, como você pode matá-lo sem sua espada? Você pode selá-lo novamente? Posso sacrificar minha cauda por uma vedação mais forte e segura, mas ainda não é uma maneira eficiente. Vai? Será apenas a história se repetindo, eu sei. Tristan suspirou. Nozico disse que enterrou a espada quebrada com seu amante e, embora Tristan estivesse pensando em desenterrá-la de onde quer que estivesse escondida e encontrasse uma maneira de consertá-la, ele não podia dizer isso a Nozico, pois isso seria profanar o túmulo de um ente querido morto. Também por alguma razão inexplicável, ele estava mais à vontade falando com Nozico do que com quase qualquer um que ele conhecia, exceto por algumas pessoas especiais. Para comparação, ele era muito mais formal e educado com Ken do que com Nozico, o que deveria ter sido o contrário. Pode ser porque ela era tão velha ou talvez porque ela lhe contou sobre a história dos vampiros, por qualquer razão que fosse. Nozico era facilmente sua conhecida mais próxima na família Yukimura. Ele estava pensando em ir embora quando flagrou o professor de história tentando disfarçadamente chamar sua atenção. Ele olhou para onde quem estava olhando e viu uma Kira exasperada que estava ouvindo silenciosamente o que ele estava discutindo com sua mãe. Ele entendeu rapidamente o que quem estava tentando dizer com os olhos e tentou recusar balançando a cabeça, mas quem estava praticamente implorando com os olhos. Seja mais compreensivo, eles disseram. Seja mais humano, eles disseram. E ainda assim ninguém se preocupou em explicar o custo de ser humano.
Eram raros os momentos em que ele se arrependia de não estar com Allison e Boyd, os sociáveis. Kira, ela virou a cabeça tão rápido que deixou Tristan sem saber o que dizer em seguida. Agora, como começa uma conversa normal? Neste ponto, estou com vergonha de mim mesmo. Ei, Tristan, você me ligou? Os olhos de Kira dispararam para todos os lugares e pousaram em Tristan com um brilho esperançoso. Em vez de ficar confinado o dia todo, você pode ligar para Lydia, Malia ou Allison, ou até mesmo Boyd para sair, sabe? Ele disse, jogando o que ele poderia identificar como outro pacote de hiperatividade adolescente em seus amigos. Ou melhor ainda, ligue para Boyd ou Allison para ficar mais seguro. Eles são mais fáceis de se lidar. Ele se corrigiu depois de perceber os dois primeiros nomes que mencionou, Malia por ser Malia, e Lydia porque a última coisa de que ele precisava era de uma segunda Lydia ao seu redor. Os olhos esperançosamente brilhantes de Kira escureceram um pouco ao ouvir o que ele disse. Ela esperava que ele a convidasse pessoalmente, pois essa era uma maneira melhor de conhecer seus amigos em vez de ele basicamente dizer a ela para fazer isso sozinha. Tristan gemeu ao ver quem estremecer com suas palavras e sentiu como a excitação de Kira lentamente diminuía. E se você tiver vontade, pode me mostrar o que você pode fazer? Eu nunca conheci uma Kitsune antes então. Sim, Kira gritou e corou de vergonha ao se conter. Quero dizer, claro, se você estiver afim, podemos fazer isso em meu lugar. É muito mais coberto e longe de qualquer vizinho bisbilhoteiro. Sério. Claro, quero dizer sim. Deixe-me ir me trocar. Ela exclamou animadamente e correu para seu quarto. Tristan, venha tirar a garota raposa das minhas mãos? Ele rapidamente enviou uma mensagem para Boyd e Allison antes que Kira voltasse, tentando entusiasticamente puxar assunto com ele durante todo o tempo em que a levava para casa. Mostre-me o que você pode fazer. Tristan disse depois que eles chegaram em casa e foram um pouco mais fundo na floresta nos fundos de sua casa. Certo. Ela sentiu e respirou fundo para se acalmar, fazendo com que um brilho laranja dourado a cobrisse. Como está? Bem, é uma raposa. Tristan disse enquanto olhava para Kira com seus olhos de vampiro. Pode ter havido um tom humorístico na maneira como ele disse isso, já que fez Kira rir. Você trouxe um Bokken com você. Ela sentiu e levantou a espada de madeira que trouxera consigo. Ela me ajuda a canalizar minhas habilidades mais facilmente. Minha mãe disse que é minha muleta até que eu possa obter uma arma espiritual. Tristan deu de ombros e abriu as palmas das mãos e um fluxo de sangue jorrou e formou uma katana que ele jogou em Kira. Isso deve ser muito melhor do que aquela coisa. É mais afiado e muito mais durável do que o aço comum. Obrigada. Kira olhou para a espada um pouco estranhamente. Primeiro, ela a fez se sentir mais revigorada, como se seus poderes estivessem fluindo mais suavemente do que quando ela segurava o Bokken, e segundo, ela era feita de sangue. Havia muitas coisas erradas com sua imagem atual, mas ela não conseguia encontrar nenhum ponto nisso. Com sua excitação crescente, ela correu em direção a Tristan e deu um mortal para a frente, baixando sua espada com mais força. Mas Tristan bloqueou com as costas da mão coberta por uma luva ensanguentada. Uau, como eu fiz isso? Você me diz. Ela se desvencilhou dele e girou sua espada com estilo e graça, um toque de grande maestria transparecendo em seus movimentos. Ela se aproximou de Tristan com um golpe lateral, que ela parou no meio do caminho e mudou para um golpe superior quando Tristan tentou bloquear, quase sorrindo quando pensou que o havia acertado, exceto que Tristan se moveu para o lado, parecendo imperturbável com sua finta. Ela tentou tudo o que pôde, formas e habilidades que não havia demonstrado ao lutar com sua mãe, mas conseguiu apenas acertá-lo ou até mesmo forçá-lo a fazer um esforço mais sério. Por quê? Você continua esquivando. Arg. Quando ela ficou frustrada o suficiente, seus olhos se iluminaram e gargalharam com eletricidade. Movendo-se com o fluxo de seus instintos altíssimos, ela cortou sua espada que agora estava crepitando com relâmpagos em um movimento cruzado. Bem, eu serei amaldiçoado. Tristan foi forçado a usar sua supervelocidade para desviar do raio. Seus instintos gritavam perigo e ele obedeceu, sem saber se era por causa do raio ou por causa do formato de cruz em que foi disparado. Tudo que ele sabia era que doeria muito se o atingisse. Você se esquivou. Kira comentou bufando. Claro, ao contrário de você, e talvez de outros sobrenaturais com afinidades com raios, ninguém mais é resistente a raios. É a antítese natural de tudo, a maior bomba nuclear do arsenal da natureza. Ele apontou para a espada que ela segurava, ou pelo menos o que restava dela. A outrora imaculada espada de sangue agora tinha metade do seu tamanho, e havia perdido sua forma sólida enquanto derretia em gotas contínuas. Kira olhou para a espada e depois para Tristan e sorriu. Ela podia não ser tão forte quanto ele, mas ouvi-lo dizer que ela tinha algo que o deixava cauteloso foi um consolo muito apaziguador. Capítulo 198. Duas garotas caminhavam pela floresta e conversavam livremente, uma com um arco e uma aljava de flechas presa às costas, enquanto a outra não tinha nada consigo. O telefone de Allison apitou enquanto eles caminhavam, as sobrancelhas levantadas enquanto ela mostrava a Malia a mensagem que Tristan havia enviado. Não se preocupe com ele. Ele ainda tem Boyd. Malia acenou com as mãos desdenhosamente e Allison deu de ombros despreocupadamente em concordância. Normalmente sou eu quem está caçando, então esta será a primeira vez que me deixarei ser caçada por vontade própria, disse Malia quando eles pararam. Allison pegou seu arco e encaixou uma flecha, respondendo a Malia enquanto o fazia. Bem, eu preciso da minha prática e vamos apenas dizer que Tristan é o alvo de prática mais irritante de todos.
Malia bufou divertidamente, concordando silenciosamente com Alyson. Treinar suas habilidades contra Tristan não era exatamente emocionante quando você sabe que, na verdade, ele poderia facilmente matá-la sem nem tentar. Então, armadilhas. Alyson balançou a cabeça e respondeu. Caçadores nem sempre têm o luxo de armar armadilhas para lobisomens. Estou usando isso como uma pseudo-simulação da coisa mais próxima de uma caçada real que posso obter. Sem dizer muito, ambos se separaram e colocaram uma distância suficientemente grande entre eles. E foi aí que a caçada começou. Malia começou a farejar Alyson assim que a contagem regressiva de 5 minutos chegou a 0. Com seus sentidos aprimorados, ela rapidamente farejou Alyson atrás de uma árvore, mas quando ela fez menção de atacar, descobriu que Alyson tinha usado sua jaqueta como isca. Surra! Ela pulou para trás para desviar de uma flecha disparada por trás com um sorriso no rosto. Encontrei você. Ela seguiu o caminho por onde a flecha voou com os olhos e o nariz atentos para captar qualquer cheiro de Alyson. Com sua velocidade e visão aprimorada, ela imediatamente percebeu a assinatura de calor de Alyson e a derrubou no chão por trás. É como se você nem estivesse tentando, princesa. Eu sei. Não estou. O que você? Bang. Malia cambaleou para trás com choque e confusão estampados em seu rosto enquanto olhava para seu estômago sangrando que Alyson tinha acabado de atirar. O que? Bem, eu tive que fazer o mais casual possível, ou você teria percebido facilmente. Alyson comentou despreocupadamente enquanto limpava a sujeira de suas roupas e cabelos. Surpresa? Chocada? Não se preocupe, vai levar só um momento antes que a raiva me atinja. Opa, parece que já chegou. Alyson riu quando viu o olhar mortal e mordaz que Malia estava lhe enviando. Ela zombou e deu um chute no estômago de Malia, no mesmo local onde atirou. Bala de prata curada coberta com uma espécie mais potente de acônito. Sinto muito, querida, mas temo que você não vai ignorar isso tão cedo. Ela tirou um taser dos bolsos e deu um taser em Malia até ela começar a ter espasmos. Sabe, eu realmente tive dificuldade em decidir se te matava de uma vez ou deixava você cozinhar de dor e te matava no último momento quando Tristan tentasse te salvar. Você realmente deveria me valorizar mais, Malia. Ela arrastou Malia pelas pernas para o interior da floresta até que encontraram uma casa velha queimada, a velha Ali House. Ao lado da casa, havia um portão de metal que dava para um porão sob a casa Ali, onde Alyson levou Malia e a amarrou. Eu vou, porra, matar. A respiração balorada de Malia fez com que suas palavras não passassem de sussurros abafados. Contra os avisos de seu corpo, ela lutou para levantar a cabeça e encarar Alyson. Alyson suspirou dramaticamente e gentilmente acariciou suas bochechas. Confie em mim, esses são olhos esbugalhados comparados a como eles ficarão quando eu terminar de brincar com você e Tristan. Ela tirou uma foto de Malia com seu próprio celular e enviou uma mensagem com uma imagem anexada para Tristan, rindo sozinha do caos que estava prestes a acontecer. POV com Tristan. Por conta da animação que Kira teve ao descobrir o quão fácil era canalizar raios, ela acabou pressionando Tristan a fazer outra espada para lutar com ela depois que ela descansou por alguns minutos. A descarga de adrenalina era diferente de tudo que ela já havia experimentado e não demorou muito para que ela se deixasse levar pela sensação. Por que você é tão impossível? Ela perguntou incrédula. Era como se ele nunca se cansasse, mesmo quando ela tinha que parar por um segundo para recuperar o fôlego. Só porque você pode lançar raios não significa que você automaticamente nivelou o campo de jogo. Na verdade, eu só tenho que me esforçar um pouco mais para evitá-los. Tristan respondeu facilmente enquanto observava Kira lutar para acalmar os altos goles de ar que ela estava inalando. Que tal pararmos aqui por hoje? Tristan finalmente disse depois de eles terem se enfrentado por mais de uma hora. Kira sentiu trêmula. Boa ideia, ha! Quando chegaram à casa de Tristan, Kira pediu licença para tomar um banho rápido por causa do cheiro ruim que sentia. Tristan, por outro lado, queria ligar para Boyd porque seu suposto melhor amigo não apareceu quando ele mais precisava, mas se conteve quando viu uma mensagem de Malia. Malia, Boyd está atualmente pendurado em uma corda em alguma sala fechada e nosso cachorrinho aqui não está melhorando. Eu deixaria você escolher, mas nós dois sabemos sua escolha. Então que tal isso? Mate o Argentergengia e traga a jovem raposa para mim. Então eu deixo você procurar por Malia e não a matarei nas próximas 2 horas. Tristan teve que ler a mensagem 3 vezes antes que seu cérebro lentamente começasse a compreender o que o texto e a imagem continham. O Nojitsune tinha Malia. O Nojitsune tinha Malia? O Nojitsune tinha Malia. Tristan olhou estupidamente para sua tela, olhando fixamente para o texto que foi enviado há pouco mais de 1 hora. Ele queria atacar tão selvagemente, mas por algum motivo ele apenas sentiu frio. Sua escolha parecia muito óbvia, mas sua mente estava focada na outra parte do texto. Como ele encontraria Malia? Sua prioridade era Malia, sem dúvida, mas também lhe dava 2 horas para trazer Kira e matar Argentergengia. Isso o preocupou um pouco. Ele tentou ligar para Malia, Alyson e Boyd, mas nenhum deles atendeu, o que significava que era provável que todos eles estivessem mantidos como reféns. O problema agora era que ele não tinha ideia de onde olhar, já que Beacon Hills era tão grande. Ele poderia pedir uma grande busca, mas sentia não sabia que fazer isso seria apenas dar mais poder ao Nojitsune contra ele. Também pode estar possuindo Boyd ou Alyson, já que não enviou nenhuma foto deles. Mas não posso dizer com certeza. Tristan, há algo errado?
Kira, que tinha acabado de sair do banho, sentiu-se desconfortável ao ver a expressão severa de Tristan. Seus olhos se arregalaram em choque, pois antes que ela pudesse dizer outra palavra, Tristan já estava na sua frente com órbitas oculares escuras e presas salientes que cravaram em seu pescoço sem hesitação e a paralisaram. Ele não se preocupou em pegá-la quando ela caiu no chão, pois sua cabeça ainda estava confusa. Hargira. Suas caudas chicotearam e cortaram violentamente a sala, destruindo tudo que encontravam. Em seu estado de raiva, ele não percebeu que sua pele estava progressivamente ficando mais pálida, quase de um branco fantasmagórico, com ramos de veias pretas se tornando mais proeminentes em seu corpo. Felizmente para Kira, que ficou inconsciente devido ao choque, a força e a paralisia que a atacaram repentinamente, ela foi poupada da experiência traumática de testemunhar o estado atual de Tristan. Uma de suas caudas se enrolou no pescoço de Kira e a levou até seu rosto rosnador, que exibia fileiras de presas letalmente pontiagudas. Em sua fúria ofuscante, Tristan também não deu atenção ao bando de corvos que agora voava dentro e fora da casa. Encontrem Malia. Foi uma ordem instintiva para qualquer um que estivesse ouvindo, e como se reconhecessem a ordem de Tristan, os corvos grasnaram alto e voaram para longe em uma pequena nuvem negra. Em sua raiva, ele havia destruído seu telefone, mas não era isso que estava em sua mente agora. Todos os seus pensamentos estavam centrados em encontrar a localização de Malia. Todo o resto era inconsequente. Em uma rajada de vento, Tristan e Kira desapareceram da sala de estar destruída. Chris esfregou as sobrancelhas enquanto tentava desabafar a frustração crescente em sua mente sobre o incidente atual de Nojitsune. Sua única fonte de boas notícias até agora era que Deaton retornaria amanhã tendo obtido o líquen especial que ele foi obter. Ele estava em seu escritório quando de repente sentiu a temperatura cair muito rápido e arrepios apareceram por todo seu corpo. Ele tentou pegar a arma só por precaução, mas no momento em que a agarrou, uma força o agarrou pelo pescoço e o levou para longe do escritório. Capítulo 199. Vitória Argentergen já estava descansando em seu quarto quando ouviu a porta da frente sendo aberta com força, seguida pelo que pareciam gritos suaves. Pai, mãe, aliás, ela pulou da cama no momento em que ouviu a voz da filha e pegou uma arma ao lado da cama antes de correr para saber o que estava errado. E havia algo errado. Alison. Ela gritou em choque ao ver Alison mancando pela sala segurando um ombro deslocado e inúmeras marcas de garras pelo corpo. Alison, o que aconteceu com você? Ela verificou a gravidade dos ferimentos e suspirou internamente de alívio quando viu que os mais letais evitavam por pouco todos os órgãos e músculos importantes. Tristan. Ela teve um violento ataque de tosse, cuspindo sangue e saliva enquanto o fazia. Calma, querida, devagar e com calma. Vitória arrulhou e cuidadosamente colocou Alison em um sofá antes de correr para pegar um kit médico. Ela limpou os ferimentos, cauterizou alguns antes de enfaixá-los. Agora vá com calma e me conte o que aconteceu. Vitória começou lentamente. Naquele momento, Alison começou a soluçar e balançou a cabeça freneticamente. Não é culpa dele, mãe. Não é culpa dele. Os olhos de Vitória ficaram finos como agulhas assim que ela ouviu isso. Embora não explicasse nada, ela já tinha o nome do provável culpado. Alison. Ela reiterou fortemente. Diga-me exatamente o que aconteceu. Alison assentiu, conteve as lágrimas e engasgou enquanto resumia o que havia acontecido com sua mãe, que apenas ouviu, mas não disse nada durante toda a narração. O Nojitsune está forçando-o a sacrificar Kira e menos, ela tentou dizer isso, mas não conseguiu lidar, começando a soluçar mais uma vez. Ele quer que ele sacrifique Kira Yukimura e o pai para salvar Malia. Sinto muito, mãe. O rosto de Vitória estava em branco enquanto ela abraçava sua filha que tentava impedir que suas lágrimas caíssem. Ela estava orgulhosa da forte caçadora que sua filha havia se tornado, mas ainda havia coisas que ela não poderia ser treinada para superar. Coisas que a quebrariam de vez em quando, não importa o quão forte ela se tornasse. Essa foi uma dessas vezes. Está tudo bem, Alison. Você fez o seu melhor, então descanse por enquanto. Ela carregou sua filha e a deitou na cama, mas Alison agarrou sua mão quando ela estava prestes a sair. Não é culpa dele, mãe. É só que, não dê às pessoas uma desculpa para perdoar suas falhas. Não importa de quem é a culpa, o que ele fez não muda. Sua mãe comentou friamente antes de sair da sala. Ela desceu até o porão, até uma caixa que continha a insígnia da família Argentergen, abriu-a e pegou uma pequena caixa de balas marcadas, junto com um rifle de precisão, antes de sair do porão e da casa. Ela abriu o telefone e abriu um aplicativo de rastreamento e assentiu para si mesma em satisfação. Isso foi feito para encontrar rapidamente qualquer membro da família no caso de um sequestro onde eles ainda tinham seus telefones com eles. POV com Tristan. Calma, Tristan. Correr descontroladamente não vai fazer nada. Chris disse de onde ele e Kira estavam congelados abaixo do pescoço. Tristan se virou para olhá-lo com um olhar intenso de alma. Confie em mim, estou calmo. Você não estaria vivo agora se eu não estivesse. Chris bufou como se tivesse acabado de ouvir Tristan dizer algo muito engraçado. Você está muito longe de ser calmo, garoto. Você está a apenas um passo de ficar furioso e matar tudo que vê. Acho que deveríamos contar nossas estrelas da sorte por ainda não estarmos mortos. Milímetro talvez seja um milagre. Tristan sabia que estava ficando sem tempo e que a vontade de matar os dois estava crescendo nele, mas ele se forçou a esperar até ter certeza de que não tinha como evitar.
Vendo Tristan andando ansiosamente de um lado para o outro, Chris o chamou. Você disse que ele entrou em contato com você diretamente, certo? É um pouco diferente de como ele normalmente opera com enigmas e distrações, mas ainda não tira o fato de que é uma criatura com um senso de humor distorcido. Ele não hesitará em atacá-lo tanto mental quanto fisicamente, o que já está fazendo pelo que parece. Você consegue encontrá-la, Chris? Tristan perguntou com uma voz suave e vulnerável que qualquer um já tinha ouvido falar. Você vai nos matar se não encontrá-la, certo? Chris questionou, ao que Tristan assentiu. Ele suspirou. Você sabe o último lugar que ela foi, ou por que ela saiu? Tristan balançou a cabeça. Então é bem possível que tenha sido uma armação. Pelas suas palavras, Malia raramente sai de casa se não for relacionado à sua família ou aos amigos dela. Não é minha família, senão eu saberia, acrescentou Tristan. Chris assentiu rigidamente em compreensão. Então são amigos? Pelo que eu sei, são Lydia, Alison e Boyd. Chris olhou surpreso para Tristan enquanto o casulo de sangue que o mantinha preso se despedaçava e fluía de volta para o corpo de Tristan. Estou calmo, mas não por muito tempo. Só me ajude a encontrar Malia. Chris sacou sua arma e apontou para Tristan com raiva visível em seus olhos. E o que me impede de acabar com você? A resposta de Tristan foi simples. Porque você não pode. No momento em que você exerce pressão no gatilho, é o mesmo que você encontrará um desses espetando seu peito. Eles se apressaram, pois estavam ficando sem tempo, mas Tristan podia sentir seu coração batendo mais devagar a cada segundo que passava. Finalmente conseguindo um laptop, Chris hackeou o telefone de Alison para encontrá-la, mas nada aconteceu. As sobrancelhas de Chris estavam cheias de suor conforme os minutos passavam, sabendo que sua vida chegaria ao fim na marca de 2 horas. Cal, 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 cal. Os dois ficaram perplexos enquanto os corvos começaram a voar do nada e a circular em volta de Tristan, tentando empurrá-lo para frente. Milímetro, você quer que eu te siga? Tristan perguntou, mas tudo que ele recebeu como resposta foram grasnidos mais altos, que ele conseguia sentir por algum motivo. Você encontrou Malia? Bem, o que eles estão dizendo? Chris perguntou curiosamente quando viu Tristan conversando com pássaros. Tristan não respondeu, apenas agarrou Chris e seguiu a trilha que os pássaros estavam apontando. Eles passaram por uma clareira onde ele realmente conseguiu sentir o cheiro de Malia e Alison. Isso o deixou animado enquanto ele aumentava sua velocidade e foi quando ele chegou mais perto do prédio que ele reconheceu onde elas estavam. A antiga casa de Derek, pelo menos antes do incêndio. Seu senso de sangue cobriu todo o prédio e as partes ao redor e imediatamente se concentrou no cheiro de Malia. Correndo para o pequeno portão de entrada, ele o arrancou das dobradiças, o que acabou sendo um movimento errado, pois parecia ter desencadeado uma explosão armada com uma frequência aguda que agrediu seus ouvidos. Mesmo desorientado, seus ouvidos captaram algo vindo em sua direção, mas ele se esquivou e lançou uma lança de sangue na direção de onde a bala veio. Vitória, pare! Chris gritou preocupado ao ver Tristan saltar em direção aonde ele tinha certeza de que seu rifle de precisão foi disparado. Tristan, não ouse! Ele berrou e disparou 2 tiros de advertência. Vitória, que mal conseguiu desviar do projétil rápido, tentou se equilibrar para dar outro tiro em Tristan. Mas tudo o que viu foi um borrão antes de sentir dedos frios agarrando seu pescoço com força. Tristan sentiu o cheiro dela e rosnou irritado. Verbena, você veio aqui para me matar, não foi? A mão dele apertou o pescoço dela e ele começou a sufocar o ar dos pulmões dela. Deixe-a ir, Tristan, ou eu juro que vou te matar da forma mais dolorosa possível. Deixe-a ir agora, droga. Só um pouquinho mais de força e ele quebraria aquele osso mole da espinha dela. Ele ouviu Chris disparando tiros de advertência, mas não deu atenção a eles. Agora, ele só queria matar alguém para desabafar. Ele lentamente tirou os dedos do pescoço dela, arrancou o rifle da mão dela e o cortou em 2 partes. Ele olhou fixamente para Chris, que o encarava com o cano da arma ainda apontado para sua cabeça. Dê-me uma boa razão pela qual eu não deveria matá-lo agora? Chris perguntou. Dê-me uma boa razão pela qual sua esposa queria me matar? Tristan perguntou por sua vez. Ambos se viraram para olhar para Vitória, que estava massageando o pescoço enquanto o encarava com medo. Você atacou Alison. Ela sibilou furiosamente. Os 2 homens não disseram nada, apenas se encararam incrédulos antes de dispararem de repente em direção ao porão subterrâneo, deixando Vitória muito confusa enquanto o seguia. Capítulo 200. Ao entrarem no porão, a primeira coisa que perceberam foi o cheiro metálico de sangue que impregnava o pequeno porão e impregnava cada parte dele. Clang, clang. As amarras metálicas usadas para segurar Malia caíram quando Tristan as cortou e segurou seu corpo antes que ela caísse. É acônito. Livre-se dele. Tristan ordenou duramente após tirar a bala. A maneira como ele disse isso, como se fosse uma ordem, irritou muito a matriarca e o patriarca Argentergengia, e isso ficou evidente em seus rostos. Sentindo as ondas de raiva atrás de si, Tristan se virou para encará-los com olhos vermelhos brilhantes e falou em um tom seco. Alison fez isso com Malia, e eu ainda estou calmo. Não me tente. Sem perder mais tempo, ele começou a absorver a dor de Malia, mas quanto mais ele absorveu, mais irritado ele ficou. Finalmente, depois de um tempo, ele parou após absorver a maior parte da dor de Malia enquanto estabilizava sua respiração. Agora cura o envenenamento por acônito. Chris e Vitória examinaram o ferimento, mas logo exibiram expressões amargas em seus rostos. O que foi? Tristan perguntou impacientemente.
Bem, Cristo Sil, não é exatamente um envenenamento normal por acônito, mas já o identificamos, então misturar uma cura quando chegarmos em casa não é problema. Não podemos exatamente queimá-lo, já que circulou amplamente por suas correntes sanguíneas. Vocês percebem que Boyd ainda está por aí em algum lugar, certo? Tristan os lembra, fazendo com que os dois caçadores assentissem tristemente. Chris virou-se para Tristan e deu uma sugestão que ele sabia que sem dúvida Tristan não obedeceria. Ainda assim, era o curso de ação mais viável deles naquele momento. Nós cuidaremos de Malia e garantiremos que nada de mal aconteça a ela se você for procurar sua amiga, eu prometo a você. Confie em mim. Confiar em você é a última coisa que farei neste momento. E o que você fará se sua filha vier atrás dela? Tristan perguntou. A insinuação frustrante de que sua filha estava possuída e machucando pessoas fez Chris perder a calma por um momento e gritar de volta com Tristan. Ela é sua amiga, não é? Tenha um pouco de compaixão e compreensão, seu bastardo ingrato. Tristan perdeu o controle naquele momento e o controle que ele tinha sobre sua raiva escapou por uma pequena rachadura. Uma raiva tão pesada que quase tinha um peso metafísico que fez Chris e Vitória sentirem como se seu sangue de repente se tornasse mais denso. Compaixão? Entendimento? O que você faria se eu fizesse isso com Alison, hein? E não só isso, mas também me fez escolher entre Malia e Boyd, sabendo muito bem qual seria minha escolha. E fez tudo isso enquanto possuía o corpo da minha amiga. E você acha que eu não sou compreensivo o suficiente? Quando Tristan finalmente acordou, viu que suas caudas estavam firmemente enroladas nos pescoços dos dois Argents. Ele olhou para Malia, contemplando suas escolhas, mas era difícil. Malia pelo menos estava salva, embora não tivesse certeza se era seguro deixá-la com os Argents, mas a situação de Boyd era completamente desconhecida. Ele poderia estar morto, pelo que Tristan sabia. Se um único corte entrar em sua pele. Eu sei. Você vai me matar, certo? Tristan balançou a cabeça. Você descobrirá que às vezes a morte é a maior gentileza que você pode dar a alguém. Eu não sou desse tipo, Argentergengia. Sua mente ainda estava confusa, mas ele ainda conseguia lembrar da sensação que sentiu ao procurar por Malia. Chris e sua esposa ouviram o chamado dos pássaros e o volume crescente do bater de asas momentos antes de o porão ficar cheio de corvos, alguns dos quais pousaram no corpo de Tristan. Encontrem Boyd. Seus olhos brilharam quando ele os ordenou. Ele não tinha ideia de como eles conheciam Malia ou como rastrearam sua presença, e ele felizmente escolheu permanecer alegremente ignorante por enquanto. Não importa como eles fizessem, não importava contanto que fossem competentes. E breves momentos atrás, enquanto Tristan e Chris se moviam em direção à antiga casa Ali, assim como Vitória, Alison, que estava toda curada, caminhava calmamente pela floresta em direção a uma caverna com um sorriso expectante no rosto, e o sorriso se alargou quando ela viu o que havia na caverna. Olá, raposinha. Ela acariciou o casulo de sangue que selava o adormecido Kira. Você me ajudará muito contra uma sanguessuga muito rebelde. Tristan não foi atrás de Boyd às cegas e, em vez disso, foi até onde ele havia escondido o sarcófago de Kira, um lugar que muito pouca gente conhece, em outras palavras. Um lugar muito seguro, exceto que ele encontrou uma caverna vazia quando chegou. Tristan teve que reconhecer, a contragosto, que o Nojitsune era incomparável quando se tratava de irritar as pessoas. Ele não era bobo, era um adolescente sim, mas não o adolescente típico movido por emoções e hormônios. Ele estava fazendo de tudo para não surtar e começar a espetar as pessoas a torto e a direito quando recebeu a mensagem do sequestro de Malia. A parte que esfriou a maior parte de sua raiva ardente foi quando ele a encontrou e viu que ela estava muito bem, exceto pelo tiro de uma bala. Nenhum sinal de tortura ou qualquer abuso físico, o que significava que ela estava apenas severamente enfraquecida e dolorida pelo veneno e nada mais. Com a mente mais clara e relaxada, Tristan lembrou que o Nojitsune era um para humor negro e enigmas. O fato de que ele mantinha Malia sob a queimada Ali House era definitivamente um golpe e tinha um enigma em algum lugar que Tristan atualmente não estava com vontade de descobrir. Quanto a Boyd, a única coisa que serviu como pista foi que mencionou que ele estava pendurado em uma corda em alguma sala fechada. Se foi para ser sua única pista, significando que ele tinha alguma familiaridade com o lugar. A única coisa que Tristan conseguiu pensar foi no banco abandonado onde o Alpha Pack manteve Cora e onde Jennifer quase sacrificou Deaton. Cal. Por algum motivo ele sorriu quando viu os corvos se aproximando. Parece que sua intuição estava certa. Demorou um pouco para ele chegar ao banco e imediatamente foi direto para o cofre onde sabia que Boyd estava sendo mantido. No entanto, quando ele entrou no cofre, seus piores medos se concretizaram. O Nojitsune havia deixado Malia ir com calma e havia focado sua atenção mais em Boyd, provavelmente porque ele era humano e tinha baixa tolerância à dor. Seus dedos das mãos e dos pés estavam quebrados, todos eles, junto com a maioria dos ossos de todas as partes do corpo. Como se quisesse empurrar a bilis ainda mais para baixo na garganta de Tristan, deixou uma mensagem para Tristan com o sangue de Boyd na parede. Escolha errada, Tristan. Olhando para a expressão machucada de Boyd, Tristan ficou seriamente confuso e se perguntou se havia outras emoções apropriadas que ele deveria sentir além da raiva. Nesse ponto, a raiva de Tristan não estava mais fervendo, pois a maior parte dela esfriou. Isso era um lembrete constante de que, embora ele fosse uma força sobrenatural a ser considerada, nem todos ao seu redor eram. Nenhum deles, nem sua família, nem Malia, nem seus amigos eram antigos Bloodborne Primearches como ele.
Ele se consolou com esse pensamento enquanto absorvia toda a dor de Boyd em seu corpo antes de infundir uma boa quantidade de seu sangue em seu organismo. Você vai ficar melhor agora, amigo. Eu te peguei. Ele tentou ligar para os pais de Kira para contar o que tinha acontecido, mas xingou quando se lembrou de que tinha jogado o telefone no lixo plástico. Os olhos de Kira se abriram lentamente para capturar um ambiente estranho no qual ela não se lembrava de ter acordado. Ela tentou se mover, mas logo descobriu que não conseguia, pois estava amarrada a uma engenhoca de metal. E isso rapidamente a trouxe de volta à clareza. O quê? Onde estou? Olá! Ela gritou enquanto tentava se forçar a sair de suas amarras metálicas, mas sem sucesso. Suas memórias anteriores a ela, antes de perder a consciência, começaram a voltar, o que, contra todas as probabilidades, a acalmou um pouco. Tristan? Ela gritou hesitantemente e dessa vez diferente do normal. Uma risada estridente respondeu ao seu chamado. Oh, que precioso, raposinha! A fonte da risada disse com aparente diversão. Alison! Kira gritou animadamente quando viu quem era, mas essa excitação rapidamente morreu e se transformou em horror quando ela viu o sorriso enervante no rosto de Alison. É ver você. O Nojitsune. Tuti-tuti, a grande revelação ainda está para acontecer. Alison acenou com o dedo de forma desaprovadora na frente de Kira. Vê, você vai me matar? Kira gaguejou assustada. Alison chegou tão perto de Kira que seus corpos quase se tocaram, e inspirou longa e profundamente o cheiro de Kira. Oh, esse medo tão inebriante. Você tem ideia de como é difícil deixar raposas com medo? Ha ha ha. Quanto a se eu vou te matar, é claro. Quero dizer, quem você pensa que eu sou? Embora primeiro eu precise de algo de você, e acho que você sabe do que estou falando. Que comecem os Jogos do Caos. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.